Betânia, ela é conhecida na Bíblia como o lugar do encontro, da amizade, da hospitalidade. Foi ali que Jesus encontrava seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, onde Jesus também compartilhou momentos de descanso, convivência e de intimidade. Mas será que nos dias de hoje, Jéssica, nós temos as nossas Betânias? Boa pergunta, hein? Para responder então essa e tantas outras perguntas, nós convidamos alguém muito especial. Nós convidamos então Leon Souza, ele é mestre em antropologia social e diretor executivo na Casa Galileia. Leon, bom dia, bem-vindo ao nosso Família dos Devotos para partilhar de um tema tão especial para nós e certamente para Jesus. Betânia, tudo bem? Revisitar esse lugar de Betânia, para mim também é muito importante. E acho que para os tempos que a gente vive de esgarçamento do tecido social, das relações sociais, dentro e fora da igreja, esse lugar pode voltar a nos inspirar a criar essas relações, como dizia o irmão Ian, de segurança, de afeto, de encontro, de amizade, de descanso. Né? Ô Leon, bom dia para você, seja muito bem-vindo, né? Com muita alegria a gente recebe você, obrigado por participar aqui conosco. E eu gostaria de começar conversando com você sobre este lugar, né, de Betânia. Logo nós pensamos na casa de Marta, né, Maria e Lázaro. E qual que é o significado desse lugar para nós nos evangelhos e o que ele revela para o nosso coração sobre a humanidade de Jesus, né? Nós sabemos que Jesus é plenamente humano, plenamente divino. E como ser humano, ele também viveu tudo isso que nós vivemos na nossa caminhada, não é? Eu acho que, como eu dizia, continua me inspirando profundamente assim, olhar para os evangelhos, todos eles, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, em todas as narrativas, a gente encontra a centralidade desse lugar de Betânia na vida de Jesus e na vida de formação da sua comunidade de discípulos e discípulas, de amigos e de amigas. Né? Então, ali a gente vê Jesus que visita a casa de Marta e Maria, a gente vê a ressurreição de Lázaro, Jesus que volta para Betânia, né? Depois que entra triunfalmente em Jerusalém, Jesus que depois da narrativa, né, da expulsão dos mercadores do templo, retorna também para esse lugar, para a casa de Marta e de Maria, volta para Betânia. Jesus que, no encontro, né, ressuscitado, Jesus encontra os discípulos e caminha com eles até Betânia e de lá, então, a ascensão, como esse lugar, de fato, central para dizer nós precisamos uns dos outros. Nós não nos bastamos sozinhos. E a vida, a missão, né, ela é uma missão que deve considerar esse tempo de encontro, de estar junto, de se relacionar, de descansar, de compartilhar as tristezas, mas também de compartilhar as alegrias, especialmente. Então, acho que essa é a centralidade na humanidade de Jesus, que não se bastou sozinho, mas se fez em relação, se fez em comunidade. Então, essa, essa presença, né, dos amigos na nossa vida, a presença dos amigos de Marta, de Maria, de Lázaro na vida de Jesus, é uma presença que diz, mesmo que tenhamos todos os poderes, a gente não se basta sozinho, a gente se basta em relação, a gente se faz em relação. Eu pensava aqui agora que nos ombros de um amigo a gente consegue descansar. Betânia também era um lugar de descanso para Jesus, era um lugar de encontro e de descanso, porque lá ele encontrou os amigos. E aí eu vou emendar outra pergunta. No mundo tão conectado, aí nós devemos então destacar a importância da amizade? Eu acho que sim, Jéssica, especialmente porque com a revolução digital em curso, né, e muito recentemente o Papa Leão nos lembra isso com Magnífica Humanitas, é esse encontro relacional, corpo a corpo, olho no olho, que nos mantém de pé, né? Sem querer fazer nenhuma narrativa contra as redes sociais, mas nos últimos tempos, assim, cada vez mais as redes sociais, a conexão que se cria nas redes sociais tende perigosamente a querer substituir
a presença dos amigos, do corpo a corpo, né? E eu acho que quando Jesus, depois de tanto tempo, de algumas das suas missões, das suas caminhadas, volta para Betânia, ou mesmo passando em Betânia, ou mesmo o movimento de ir ao encontro dessas pessoas, nos diz que não é possível, né, na nossa condição humana, vivermos se temos o ombro de um amigo, a mão de um amigo, né? Acho que isso também nos ajuda a fazer uma experiência de duração do tempo, né? No momento em que as redes sociais aceleram essa experiência nossa com o tempo, né? As conexões todas aceleram a nossa conexão e a nossa relação com o tempo. Estar com um amigo, como Jesus esteve com Marta, Maria e Lázaro, nos é fundamental para a gente se sentir vivo, né? O Papa Leão tem uma coisa na Magnificat Humanitas, no número 126, que eu gosto muito, que ele chama de fidelidades cotidianas. E a melhor coisa que a gente pode, nesse mundo hiperconectado, cada vez mais acelerado, cultivar é justamente essas fidelidades cotidianas. A experiência de duração do tempo que nós temos quando encontramos com um amigo, parece que tudo se suspende, né? Assim, se você, de fato, cultiva uma amizade verdadeira, parece que essa experiência do tempo, ela dura mais, porque você se entrega, você não está mediado ali por um aparelho que te faz se conectar com o mundo inteiro, mas você está conectado, de fato, com essa condição da humanidade dessa pessoa e dessa relação que você constrói. E você falando assim, Leon, a gente fica pensando, né? O que eu posso fazer para transformar a minha vida, um espaço que é meu, em uma Betânia para acolher os outros? Eu acho que isso que eu dizia, né? Cada vez mais, assim, lamentavelmente, seja pela mediação de aparelhos digitalizados, enfim, do paradigma tecnocrático, e aí também lembrando aqui Francisco e lembrando Leão, fala desse paradigma da técnica como central da nossa vida, isso por um lado, e por outro lado também, essa tentativa de achar que todos somos perfeitos, de uma narrativa também que quer colocar a humanidade num caminho de perfeição, que é impossível, né? Então, eu acho que cultivar as Betânias hoje, com as nossas comunidades, com as nossas famílias, entre as pessoas, é reconhecer que nós somos diferentes, que nós somos diversos. Eu acho que essa é a beleza da amizade, né? Eu não sou igual a nenhum dos meus amigos, a gente tem afinidades, mas essas afinidades que temos não nos homogeneizam, né? Nós compomos nós estamos em mundos diferentes e a relação se faz nessa diferença. Então, eu acho que fazer Betânia hoje, compor Betânia hoje, visitar as Betânias e construir essas comunidades de amizade, de encontro, de afeto, de relação, é reconhecer que as amizades aumentam, né, a nossa diversidade, ampliam a beleza da nossa diversidade. Isso, lamentavelmente, tem caído num lugar de radicalização. Então, eu não quero me aproximar dessa pessoa porque ela é totalmente diferente de mim, ou porque ela pensa diferente de mim, ou porque ela está num outro lugar. O que nós aprendemos é que as comunidades de amizade, as nossas Betânias, precisam ser lugares diversos. A gente precisa aprender a cultivar relações na diversidade. E tem beleza nisso, né? Então, acho que o grande desafio que a gente tem hoje para construir Betânias justamente é o desafio de respeitar o outro na sua condição, mas construir pontes com essa pessoa, construir relações de diálogo que não nos igualem, né? Mas que de fato façam emergir essas composições distintas entre aquilo que somos, aquilo que pensamos, aquilo que concebemos no mundo. Ter amigo e ser amigo é um grande valor, né? A gente diz assim, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E, gente, ó, Jesus, sendo Ele Deus, Ele encontrou tempo para encontrar os seus amigos. Quantas vezes nós não encontramos esse tempo, não é? Para então parar ali, tomar um café, perguntar da vida, enfim, partilhar um pouquinho. Leon, eu gostaria que você destacasse isso, não é? Esse valor de Jesus e o que Ele quer ensinar para nós. Eu acho que Jesus quer ensinar esse equilíbrio, né, entre a vida e esse emaranhado de experiências, né,
que é a experiência individual, que é a experiência da relação familiar, da relação comunitária, e a nossa experiência de relação com as outras, né, criaturas dessa obra bonita que Deus criou. E, de novo, fazendo essa conexão com os tempos acelerados que temos vivido, a gente percebe isso que você falou, e dando um exemplo muito concreto, quantas vezes nós postergamos, nós adiamos, assim, sem fim, o café, né, com um amigo, um almoço com um amigo, ou mesmo uma ligação. Alguém que te manda uma mensagem e fala, vamos encontrar, e a gente diz, depois a gente marca, né? Esse depois a gente marca, depois a gente combina, é muito comum para nós brasileiros, enfim. Então, depois a gente marca, esse depois nunca chega. E, claro, tem uma série de elementos, tem uma série de construções sociais, enfim, então está todo mundo trabalhando muito tempo, está todo mundo envolvido em mil coisas, ou o tempo que você tem livre, você está em casa também, e aí tem uma tela de celular, uma tela de computador. Então, acho que voltar a colocar no centro a amizade como esse lugar seguro, como essa amizade que como esse lugar, né, da amizade que nos faz revigorar, é fundamental. Ou seja, encontrar tempo ou garantir uma experiência de tempo com os amigos que seja mediado pelas relações que temos com essas pessoas, pela confiança que temos, pelo tempo que temos com essa pessoa, pelo que sabemos e pelo que conhecemos dessas pessoas. Então, eu acho que o que Jesus nos ensina é: vamos garantir tempo para todas essas coisas. E esse é um desafio, porque não depende só de nós, depende também de uma série de estruturas e processos externos a nós que roubam também essa experiência duradoura do tempo, essa experiência intensiva, extensiva do tempo que a gente precisa ter. Então, eu acho que o que Jesus nos ensina é: o trabalho é fundamental, a missão é fundamental, a vida familiar, a vida de estudos. Agora, não abandone os encontros com seus amigos. Este é o lugar, né? Betânia, como esse lugar bíblico, mas este lugar para onde podemos voltar e compartilhar aquilo que somos, né? Como dizia o Guimarães Rosa, a amizade o amigo é aquele com quem eu posso ser, com quem eu posso falar de igual para igual, né? E o amigo, sendo amigo ou oferecendo também a nossa amizade, ou reconhecendo no outro a amizade, é justamente esse lugar de ser quem somos, sem medo de julgamento, sem medo de preconceitos, enfim. Então, acho que ampliar essa duração do tempo com os amigos é também olhar para todas as outras dimensões da nossa vida que estão sufocando a nossa capacidade de relacionar. Isso mesmo, Leão. Muito obrigado, então, pela sua participação. Você nos ajuda muito esclarecendo este tema da amizade que é tão importante para essa nossa era digital, né, onde o isolamento às vezes fala mais alto. Obrigado, Deus te abençoe na sua missão, aí na sua comunidade, que você seja feliz e transmita todos esses sentimentos bons do seu coração, fazendo também da sua vida uma Betânia. Obrigado. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, Jéssica. Um abraço. Um abraço.